Brunão, eu queria colocar um pouco a aplicação disso na medicina. Legal, vamos lá. Eu acho que é uma parte que a gente não falou. Verdade. E a gente pensa muito, né, na questão de alimentar estudos epidemiológicos, agora com a pandemia, até de você conseguir intervir ou não na pandemia, avaliação de perfil de saúde em hospitais. O que você vê do Big Data na medicina aí que você falaria pra gente, cara, isso aqui é forte, esse é o caminho? Tendências, assim, que você vê eu de acho que assim, tendência? do ponto de vista de... Quando a gente fala de dados e informação, é conhecimento, independente da área. Quando a gente está entrando para a medicina, a gente obviamente tem que entender. Então vamos trazer alguns capítulos que eu vou tentar dialogar em cima disso. Traz alguns capítulos do dia a dia de vocês para ver, para tangibilizar também para o lado de dados o dia a dia de vocês. Por exemplo, sei lá, vocês trabalham em algum centro cirúrgico e querem interpretar qual a probabilidade de uma pessoa... Não sei, preciso entender um pouco mais do cenário de vocês. Por exemplo, eu sou um cirurgião, e aí eu marco a cirurgia às 9 da manhã. Perfeito. Só que o centro cirúrgico começa a funcionar às 4 da manhã, porque entrou uma emergência. Oficialmente ele abre às 6. Perfeito. Só que às 4 entrou uma emergência, e aí o cara continuou operando, porque era um caso mais grave, né, e atrasou o início do negócio. Tá. A auxiliar que faz a paramentação, prepara a sala, tal, chegou atrasada. Tá. Então ela teve um atraso para começar o negócio. O médico chegou e faltava o anestesista que não tinha chegado. Então foi gerando um atraso em cadeia. Tá? Então são coisas que não são previsíveis. Perfeito. Né? Ou em tese não são previsíveis. Beleza. Aí eu chego às 9 da manhã, né? Porque eu falei assim, bom, eu vou chegar às 9, 2 horas eu faço essa cirurgia, 11 horas, meio-dia eu chego, almoço para começar a trabalhar à tarde em outra coisa. Tá? Essa sala vai ficar pronta para mim 11 da manhã. E sua cirurgia era às 9? Era às 9. Então, assim, esta previsibilidade, né? Ou, assim, por quê? Nós estamos falando de uma sala, né? Um exemplo simples, mas pensa um centro cirúrgico com 12 salas. Então, gostei do desafio. Vamos ver se eu consigo me sair bem aqui. Acho que eu gosto de Manda para nós, isso a gente pode trabalhar de uma maneira de Big Data quando a gente começa a interpretar o comportamento. Então, já que a gente está lidando com pessoas, nesse caso, primeiro ponto que você teria que ter o tracking de todas essas pessoas. Um exemplo. Então, se ela atrasar... Todas as cirurgias realizadas... Todas as pessoas envolvidas naquela cirurgia. Naquelas cirurgias, tá. Todas as pessoas realmente envolvidas naquela cirurgia. Por quê? Se você sabe que uma pessoa X vai atrasar aqui e essa informação chega até você, você consegue predizer quanto tempo a mais sua cirurgia vai demorar para depois disso. Se a outra pessoa também for demorar um pouco mais, você consegue predizer. Se você conseguir predizer todas as etapas, você consegue avisar a próxima cirurgia, que seria meio-dia, porque ela fala, ao invés de você chegar 11 horas da manhã, chega a meio-dia, porque a gente, sabe, você consegue começar a trabalhar esse cenário para começar a predizer. Esse é um exemplo. E tem cirurgias maiores e cirurgias menores. Então, talvez tenha a inteligência de, esta sala eu coloco uma cirurgia menor para diminuir o tempo de atraso da produção do dia. Exatamente. Porque quando a gente está lidando com sala de cirurgias, por exemplo, fala uma cirurgia e um tempo mais ou menos de... O cirurgião é ele ali, ó. Cara, quem que não, vai só um fazer? exemplo pra mas esse é um ponto importante. Uma porque, esterectomia, vou te dar um exemplo. Tá bom. Uma esterectomia, retirar um útero. Tá. Cara... de tempo cirúrgico. Média, não é você. Exatamente. E um útero normal, não tempo cirúrgico. Num hospital, porque vai pegar vários cirurgiões, vai ter uma média de tempo cirúrgico. Uma horinha. Mas uma horinha acontece? de tempo cirúrgico. Se você tem um diagnóstico em cima disso, você já sabe mais ou menos, você, Regis, vamos pegar só por você, porque se eu tenho um histórico seu, eu sei que o Regis tem uma média, só você, tá olhando todas as suas cirurgias passadas. Personalizado. Eu sei que o Regis demora 60 minutos para realizar uma cirurgia. Aí eu começo a analisar os casos. Quando tem um caso um pouco mais complexo, esses 60 minutos do Regis passa a ser 72 minutos, por exemplo. Tá? Perfeito. E aí você consegue trazer essas informações, gerar um banco de dados, e tudo que for acontecendo, se for acontecendo essas etapas de atraso no processo, você consegue predizer em quanto tempo aquela tua cirurgia poderia acontecer num fato a partir do momento que aquela pessoa chegar ou a partir do momento que a última pessoa responsável pela cirurgia chegasse também naquela mesa. Então, aquela cirurgia que demoraria 72 minutos começando às 9 horas da manhã, ela vai continuar demorando 72 minutos, só que agora ela vai começar às 10 da manhã e você pode conseguir predizer esse comportamento também. Entendi. Por exemplo, assim, então assim, você tem, além de ter essa granulidade, chega inclusive nos atos
E ponto importante, contanto que seja tudo mapeado. Não, mas isso é possível dentro de um ambiente controlado, né, cirúrgico. Mas eu te perguntaria, achei curioso isso, por que ela é Big Data? Por exemplo, por que não é Data? Quer dizer, eu entendo que tem uma questão aí muito fundamental na ideia de predição. Nesse caso é Data. Ah, boa, obrigado. Porque quando a gente ouve hoje em dia a gente fala Big Data, né, uma coisa, um overlord, tá lá, e tem intrinsecamente ligado à ideia de predição, a ideia heurística. Eu vou prever. É prevenção, né? Entrar na prevenção mesmo. Isso, modelos preditivos. Exatamente. E eu acho engraçado porque isso assumiu uma autoridade, pelo menos no meio médico ainda, que a gente está... Engatinhando. Exato. Eu vou dar um exemplo mais claro. Não sei se você conhece o Watson. Sim. Isso. IBM. Isso, o Watson da IBM. E o Watson vem sendo... Eu não sei, eu não estou acompanhando muito assiduamente, mas a ideia era usar o Watson dentro da radiologia, por exemplo. Perfeito. E faz todo sentido, porque a radiologia é reconhecimento de padrões visuais, né? Reconhecimento de padrões visuais. O dado é visual. E o Watson, ele faz modelos de predição de doença, né, de diagnóstico, estadiamento e predição de evolução clínica dentro de um cenário de radiologia. Perfeito. Então, isso eu entendo como Big Data, porque ele analisa uma cacetada de coisa. Bom, acho que para ficar mais fácil esse contexto, para a gente falar o que é Data e o que é Big Data. Big Data, a gente está falando de veracidade, a informação tem que ser correta. A gente está falando de volume, tem que ser um volume de... A gente está falando petabytes de informações. Caralho. Peta, quantos zeros? Cara... Mas é depois do qual? É depois do tera? Depois do giga. É depois do tera. Gigatera, peta. Veracidade, volume... E. Nossa senhora, peraí. Velocidade. Não, processamento. Tem que ser um processamento rápido. Quando a gente estiver falando de Big Data, eu sempre, pelo menos eu vou estar falando de, existem hoje 5 vezes do Big Data, 7 vezes, se você pesquisar na internet vai ter 200 vezes daqui a pouco. Demanda em tempo real. Só que demanda, exatamente. Então o que acontece? Se você tem essas 3 informações, a gente está lidando com um cenário de Big Data. No cenário exclusivo dele, eu estou fazendo uma análise... mais uma análise, tipo um BI, um Business Intelligence. É isso. Como considerar esse cenário? Entra muito em entender... esse perfil de saúde do cliente, por exemplo, num plano de saúde ou numa cidade, num município específico. Aí a gente pode falar de Big Data. Plano de saúde. Plano de saúde, ele lida com... Ele ganha dinheiro se as pessoas não ficam doentes. Perfeito, prevenção. Exatamente. Estamos falando de prevenção. Quando a gente está lidando num cenário de prevenção, como que o plano de saúde ganha? Você tem que compartilhar essas informações para eles falarem, cara, você é fumante, você tem 30 anos, você não faz esporte, cara... Ele já vai saber, através de todas as informações que ele tem no passado, a probabilidade de você ter um ataque cardíaco, a probabilidade de você ter um câncer no pulmão. Por exemplo, você pegar um público que é tabagista, você vê que seu público ali tem uma porcentagem de tabagista maior do que a média e você fazer uma campanha específica contra o tabagismo para diminuir câncer, hipertensão e complicações do tabagismo. Você consegue fazer tudo através do comportamento que ele compartilha com você. E precificar para a operadora e falar assim, olha, se eu diminuir a taxa da minha população de tabagistas de 60 para 40, eu vou ter uma economia de semestralidade de tanto baseado nesse dado, portanto eu vou te cobrar tanto agora baseado naquela entrega. E você vai investir tanto para poder fazer essa campanha acontecer. Isso. Exatamente, porque você está investindo dinheiro, mas você está economizando. Se você está ensinando aquela pessoa a mudar o hábito dela para ela sair de onde ela está predisposta a ir, você ganha dinheiro em relação a isso. Baixa preferência temporal.